Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha dos terceiros anos, tudo bem? Pessoal, então, esse vídeo aqui é a correção daquelas questões a respeito de núcleo celular, tá? Da nossa primeira aula. Então, assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o arquivo que vocês receberam, tá? Ele só vai estar formatado de uma forma diferente, tá? Eu mando para vocês normalmente ele em duas colunas, eu abri ele em uma coluna única para a gente poder ir lendo, tá? Junto. Então, eu vou responder junto, como se a gente estivesse na sala de aula, tá? A ideia desse vídeo é isso, tá? Então, eu vou pegar as questões e procurar elas no texto como, tipo, fazendo junto com vocês, tipo, tentando ensinar, ó, é assim que vocês encontram a resposta no texto, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela do arquivo. Então, lembrem-se de sempre fazer anotações, tá? E me questionar aquelas regrinhas básicas, né? Enfim. Então, aqui tá o arquivo que eu mandei para vocês. Espero que esteja aparecendo direitinho, tá? E aí eu vou lendo as questões e vou respondendo elas baseadas aqui no texto. Então, espero que vocês estejam vendo. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, né, sobre núcleo, então, conteúdo sobre núcleo, que eu disse que a gente precisava revisar para poder chegar lá na genética. Então, a primeira pergunta que eu enviei para vocês, que eu coloquei para vocês, dizia ali, atualmente, né, nos dias de hoje, porque núcleo teve várias definições com o passar dos anos, qual a definição de núcleo? Tá? Então, no texto que eu mandei para vocês, eu falei um pouquinho do histórico ali, né, sobre o núcleo celular, falei de Robert Brown, tá? Que foi o cara que é considerado a pessoa, né, o pesquisador que descobriu a existência do núcleo numa célula, tá? E na época ele comparou o núcleo a uma semente, né? Porque na época os conhecimentos, né, comparava-se muito com sementes de seres, né? Enfim, não sabiam na época de novo, né, a importância do núcleo, tudo que tinha, né? Apesar de ser, exatamente por ser extremamente microscópico, né? Então, assim, o núcleo de uma célula ele nunca vai ser visto assim aqui, né? É uma coisa tão pequena que nem no microscópio óptico, que é aquele que a gente tem na escola, que é um microscópio que a gente, né, com lentes, né, que aumentam, nem ali tu consegue realmente ver, tu vai ver um pontinho, né, então assim, o núcleo propriamente dito, como é conhecido hoje, ele vem de anos, anos e anos de pesquisa, anos de investigação e anos de evolução na questão, né, da microscopia realmente, né, então foi graças realmente à evolução da microscopia que conseguiu se chegar ao que se sabe hoje de núcleo, e com certeza, várias pesquisas ainda existem a respeito desse assunto, tá? Então, hoje, né, o que que a gente sabe do núcleo? Então, tá aqui a resposta, ó. Então, hoje, né, sabemos que o núcleo é o centro de controle das atividades celulares. Faltou um acento ali. É o arquivo das informações hereditárias, que a célula, né, essas informações, elas são transmitidas para células filhas, né? Então, células normais se reproduzindo de forma normal, né? Elas vão transmitir todas essas informações para células filhas, sejam as células filhas, lembram do ano passado que a gente estudou divisão celular? Sejam as células filhas por divisão de mitose, né? Ou as células filhas por divisão de meiose para geração dos gametas, que vão ser as células reprodutoras, tá? Então, tá aqui a resposta da questão número 1. Questão número 2, ali, ó. Qual a principal diferença entre célula procarionte e célula eucarionte? Gente, esse conceito de célula
eucarionte, célula procarionte, é a minha briga com os meus alunos de biologia. Gente, assim, ó, tem alguns conceitos de biologia, é que nem na matemática, que tu aprende lá na primeira série, segunda série, sei lá, eu quando tu começa a aprender que 2 e 2, 2 mais 2 é igual a 4, é o conceito de célula eucarionte, célula procarionte. Gente, vocês têm que ler eucarionte e procarionte, já vir na cabeça o conceito, já saber o que é, tá? Então, assim, tentem fazer metodologias para vocês gravarem essas informações, mas assim, célula eucarionte são as células complexas, são as células que formam a maioria dos seres vivos, são as células que têm a tal da membrana que envolve o material genético, tá? As células procarionte, o pró sempre é uma coisa que remete a antes, né? Então, o procarionte, ele vem de células primitivas, de células mais simples, de células que não têm a membrana que envolve núcleo. Então, assim, essa membrana que acabou surgindo com a evolução, que envolveu esse material genético, foi que fez com que as células se desenvolvessem. Então, as células procariontes foram as primeiras células, tá? É onde deu o start da vida, como é conhecida hoje no planeta, né? Então, assim, tem ali no textinho ali, ó, células eucariontes e células procariontes. Então, a membrana celular, membrana que envolve a célula, né? Está presente nas células eucariontes. Ai, tá digitado errado ali, ó. Bom ler com vocês, ó. Não é membrana celular. A membrana celular, ela está presente em todas as células. O que não está presente, o que está ausente nas células procariontes, é a membrana nuclear. Tá? Erro meu, já vou corrigir isso aqui assim que parar a gravação. Tá? Então, ali, ó. Na célula eucarionte, o material hereditário, que é o material genético, está separado do citoplasma por uma membrana, que é a conhecida popularmente como carioteca, tá? E na célula procarionte, o material genético, o material hereditário, tá ali desmanchado dentro do citoplasma, ali convivendo com as outras estruturas, tá? Então, e aí embaixo eu trouxe uma imagem, né, comparativa, assim. Então, assim, observem, né, nessa imagem, e se vocês procurarem na internet, tiverem tempo de ver, uma célula procarionte, ela é muito mais simples que uma célula eucarionte, tá? Tem muito menos estruturas dentro, muito menos organelas, tá? Então, assim, a principal diferença da célula procarionte e da célula eucarionte, na célula procarionte a gente não tem membrana envolvendo o material genético, tá? E aí a célula eucariótica, a célula eucarionte, ela é muito mais complexa do que a célula procarionte, tá? 3. O que é a carioteca? Já falei um pouquinho da carioteca na resposta anterior, que eu comentei ali, né? O que é a carioteca, questão número 3, e quais as funções da carioteca. Então, de novo, carioteca é a membrana, né? Aquela estrutura que envolve todo o material genético dentro de uma célula eucarionte, né? Então, assim, trouxe para vocês, assim, os componentes básicos do núcleo, né? Então, o núcleo ele é formado basicamente pela carioteca, pela membrana nuclear, cromatina, nucleolus, né? E a cariolinfa ou nucleoplasma, tá? Então, por partes. Então, carioteca, tá escrito aqui no textinho, envoltório formado por duas membranas lipoproteicas, tá? Gente, na resposta de vocês, não precisa colocar isso tudo assim, envoltório formado por duas membranas lipoproteicas, tá? Ó, a formação da carioteca ela é semelhante à formação, as substâncias que formam a membrana nuclear são as mesmas substâncias que formam a membrana da célula, lipoproteínas. Lembram lá dos fosfolipídios e das proteínas? Então, as membranas, de modo geral, elas são formadas mais ou menos pelas mesmas substâncias. Algumas têm alguma substância a mais, uma substância a menos, mas as membranas, em geral, são formadas por lipoproteínas, tá?
Então, o que é a carioteca? A carioteca é a membrana que envolve o material genético, tá? Então, funções da carioteca, tá? Na carioteca, a gente vai ver, se conseguisse ver, né, obviamente, mas assim, eu acho que eu trouxe o desenho aqui, deixa eu... Ai, tá lento que só ele aqui, vamos lá. Aqui, eu trouxe a imagem. Então, a carioteca, ela é repleta de poros, buraquinhos. Então, através desses poros, por que a carioteca é cheia de buraquinhos? Porque a função do núcleo, o núcleo ele é o cérebro da célula, né? Então, muita informação precisa sair do núcleo, tanto para a célula, quanto e da célula para o mundo exterior, né? Para as outras partes do corpo, enfim, da onde aquela célula está. Então, precisa sair muita informação e muita coisa precisa entrar ali. Então, ela é repleta desses poros, esses buraquinhos que tem na membrana, tá? Então, muita substância entra e sai através da membrana da carioteca, tá? Então, funções, né? O que é que a carioteca faz, tá? Além de proteger o material genético, tá? Ajuda nesse transporte, nessa entrada e saída de substâncias de dentro do núcleo para a célula, ou de dentro da célula, alguma informação de dentro da célula para dentro do núcleo, tá? E também, assim, ó, tá escrito ali, ó, apresenta ribossomos aderidos à sua superfície, tá? Os ribossomos, eles são estruturas de extrema importância para uma célula, tá? Eles têm função de produção de proteínas, enfim. Então, esses ribossomos, essas proteínas produzidas pelos ribossomos que estão por fora, tá? Precisam entrar porque o núcleo precisa produzir informações ali no material genético. A gente vai chegar no material genético, tá? Então, funções da carioteca: envolver o material genético e permitir, né, fazer aquele controle de tudo que entra e tudo que sai do núcleo, tá? Vamos para a próxima questão. Pede ali sobre a cromatina, né? O que é a cromatina e do que ela é formada. Então, falei para vocês dos poros aqui, acredito que está aparecendo na imagem aí. Então, aí agora vamos para a cromatina, tá? Então, tá ali, ó. Cromatina vem do grego cromatos, né? De cor, tá? Então, é um conjunto de fios, né? Esse fios, até vou botar ele entre aspas, botem ele entre aspas, porque não é fio, esse fio que a gente conhece de linha, né? Mas porque tem um formato alongado, tá? E aí, esses fios, cada um deles é formado por uma longa molécula de DNA, tá? Essa molécula de DNA, ela vai estar associada a quem? Essas histonas, tá? Na imagem abaixo, eu acho que vocês conseguem enxergar, essas histonas, elas são um tipo especial de proteína, elas formam umas bolinhas. Né, ao redor dessas bolinhas, o DNA vai se enrolando, tá? E a cromatina nada mais é do que os fios do cromossomo. Então, o cromossomo, ele é a cromatina, né, que é o conjunto, a cadeia de DNA, né, do ser. E essa cadeia de DNA, desse fio, quando ele tá todo enrolado nele mesmo, aí ele vai formar o cromossomo, tá? Então, o cromossomo nada mais é do que o fio de cromatina totalmente enrolado nele mesmo, aí com as histonas aderidas, enfim, tá? Aí pedia do que a cromatina é formada, eu já falei, de DNA, né? Então, o que forma a cromatina é o DNA. Próxima aqui. O que são as histonas? Também já falei ali, né? As histonas são um tipo especial de proteína que é encontrado na cromatina, tá? E que ele vai, as histonas, elas auxiliam
nesse embolamento, vamos usar assim, né, nessa enrolação ali que o fio de cromatina precisa ter para formar o cromossomo, tá? O que encontramos de importante no nucleolo? Então, vamos lá. Quem são os nucleolos, tá? Então, vamos ali. Os nucleolos, na fase que a célula eucariótica não se encontra em divisão, então, na interfase, né? Tá? A gente consegue visualizar os nucleolos, tá? E os nucleolos, eles vão estar ligados a algumas partes bem específicas da cromatina, tá? Vamos seguir aqui do nucleolo. Então, assim, cada nucleolo é um corpúsculo, é um corpo esférico, então eles são redondos, tá? Não tem membrana, tá? O aspecto dele é como se fosse uma esponja, esponjoso, tá? Quando visto ao microscópio eletrônico. E o que que tem dentro do nucleolo? RNA ribossômico, tá? Por que RNA? O RNA é ribonucleic acid, tá? O que encontramos de importante no nucleolo, acabei de responder aqui, tá? A gente encontra o RNA ribossômico, certo? Então, botei a imagem ali da onde que é encontrado o nucleolo. Seguindo a leitura, esse RNA é um ácido nucleico produzido a partir do DNA das regiões específicas de cromatina, em algumas regiões específicas da cromatina, e constituirá, vai fazer parte, né, dos principais componentes dos ribossomos, aqueles que a gente encontra lá no citoplasma, tá? Então, assim, o RNA, ele é um ácido nucleico, né? Lembra lá, DNA e RNA são os dois tipos de ácidos nucleicos, tá? Então, o RNA, ele é produzido por quem? Pelo DNA. Então, o RNA, ele é a tradução do DNA, então é quando ocorre a leitura do DNA, sei lá, a célula precisa produzir alguma coisa, então essa produção ela é desencadeada lá no DNA. Então, para a célula produzir alguma coisa, o tal DNA, ocorre a tradução do DNA, eu vou arrumar um vídeo para mostrar para você sobre isso, é bem legal. Ocorre aquela tradução do DNA, a tradução do DNA é o RNA. Então, é produzida uma cadeia de ácidos nucleicos e essa cadeia manda a informação lá para a célula dizendo, ó, eu quero que tu faça isso. Então, a mensagem é o RNA que leva essa mensagem para a célula, tá? Eu vou arrumar um vídeo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem sobre o RNA, tá? Então, o que a gente encontra de importante no nucleolo é o RNA ribossômico, tá? Questão 7. Quem são os cromossomos e em qual fase eles ocorrem? Vamos para os cromossomos. Então, já falei, né? Os cromossomos nada mais são do que a cromatina, né? Organizada de forma enrolada. É a cromatina condensada, é a melhor palavra para dizer para vocês, tá? Então, como é que são os cromossomos numa célula interfásica? Quando a célula está entre as divisões celulares, quando ela está trabalhando ali normalmente, né? Vamos ler ali, ó. O período de vida da célula em que ela não está em processo de divisão é denominado interfase, a gente viu isso no passado, tá? A cromatina na célula interfásica, como a gente já falou, é uma massa de filamentos chamados de cromossomos. Se a gente pudesse separar um por um dos cromossomos de uma célula interfásica humana, aí falando dos seres humanos, a gente ia ter 46 filamentos, longos e finos, tá? Colocado em linha, né, os cromossomos humanos formariam um fio de 5 centímetros de comprimento, invisível ao microscópio óptico, né, aquele microscópio simples, tá? Por quê? Porque a espessura de um fio de cromossomo é de 30 nanômetros, tá? Eu não tenho nem como mensurar isso aqui para vocês aqui. Nanômetros é uma coisa muito pequena, tá? Então, cromossomos daí durante a célula em divisão.
Quando a célula vai se dividir, ocorre a condensação dos cromossomos, naquele xizinho que a gente conhece dos cromossomos, sabe? E aí eles vão se enrolar o fio entre ele mesmo, usando as estonas ali, tá? Vão diminuir o seu tamanho, vão ficando fininhos e mais grossos, mais curtos e grossos, perdão, tá? Até assumirem aquele aspecto de bastão que a gente vê, o bastãozinho, né? O X é quando tá duplicado, Verônica. Tá? Então, voltando à pergunta, quem são os cromossomos e em qual fase eles ocorrem? Então, assim, os cromossomos, eles nada mais são, já falei ali, do que as cromátides condensadas, tá? Então, o fio de cromatina condensado, perdão, não é as cromátides, é o fio de cromatina condensado, tá? E em qual fase das células que eles ocorrem? Eles vão ocorrer na fase de divisão celular, tá? Então, no momento que a célula vai se dividir, que a gente consegue enxergar os cromossomos, tá? Quando a célula está em interfase, os cromossomos, a gente não visualiza. Por quê? Porque a cromatina, ela vai estar solta dentro do núcleo, tá? Então, aquele formato de cromossomo em bastãozinho, a gente só enxerga no momento da divisão celular. Ok? O que são as cromátides irmãs? Agora a gente chegou no que eu tinha falado de errado antes ali. Então, vamos ver ali a relação das cromátides, tá? Vamos ler aqui, ó. Centrômero e cromátides. Então, na célula que está em processo de divisão, cada cromossomo condensado aparece como um par de bastões unidos em um determinado ponto, que é o centrômero. Então, o centrômero é essa união das cromátides, tá? É o ponto onde as cromátides se unem. Já estou respondendo do centrômero aí para vocês. Então, essas duas metades cromossômicas, conhecidas como as cromátides irmãs, elas são idênticas e surgem da duplicação do filamento cromossômico original, tá? Então, as cromátides nada mais são do que a cromatina, do que o cromossomo duplicado, tá? E esse ali de novo, ó, essa duplicação ela vai ocorrer na interfase, tá? Um pouquinho antes da divisão celular. Então, é lá no final da interfase que ocorre essa duplicação das cromátides, tá? Seguindo ali a leitura. Durante o processo de divisão celular, as cromátides irmãs se separam. Claro, né, a gente, para ter a divisão celular, precisa duplicar o número de cromossomos, para a gente poder ter duas células filhas iguais. Então, é isso que acontece, ó. Durante o processo de divisão celular, as cromátides irmãs, que são o xizinho, daí ele vai se separar, né? E aí as cromátides, elas vão para os extremos das células novas para que ocorra a divisão, né? Aquela fissão da célula. Então, ali, o centrômero fica localizado em uma região heterocromática, tá? É uma região que não, de cores diferentes ali, né? De estrutura diferente. Portanto, em uma constrição. Então, é um ponto que separa, tá? Acho que eu já respondi, né? Então, o que são as cromátides irmãs? As cromátides irmãs são a cromatina, né? Os cromossomos duplicados daí, tá? Então, é isso. Então, as cromátides irmãs são cromátides irmãs, elas são idênticas, nada mais é do que a cromatina duplicada, do que os cromossomos, aí já em bastão, duplicados. É isso que são as cromátides irmãs. Tá? Deixa eu achar a questão 9 aqui no meu. Aqui, a última questão. Então, a última questão pedia para vocês só citar ali as 4 classificações dos cromossomos conforme a localização do centrômero, tá? Não. O centrômero, ele pode se localizar em vários pontos diferentes ali das cromátides irmãs, né? Quando o cromossomo está duplicado, tá? Então, das posições é o metacêntrico,
né? Quando o centrômero tá no meio, exatamente no meio, então forma os braços dos cromossomos vai ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Basicamente o mesmo tamanho. Os submetacêntricos, tá? O centrômero, ele fica um pouquinho deslocado, tá? Então, o metacêntrico, ele fica no meio, o submetacêntrico é deslocado um pouquinho, né, desse meio, tá? Então, vai formar dois braços um pouco menores, mas do mesmo tamanho, e dois braços maiores, também do mesmo tamanho, tá? Os cromossomos acrocêntricos é quando o centrômero ele fica exatamente quase numa extremidade, e aí forma dois braços muito pequenos, de mesmo tamanho, mas muito pequenos, e dois braços muito grandes, como tá no desenho que eu acredito que vocês estejam vendo, tá? E aí o quarto tipo são os telocêntricos, que é quando o centrômero se localiza numa extremidade e forma apenas dois braços do mesmo tamanho, tá? Resumidamente era isso. Então, as questões disso aqui eram questões para vocês, jogral, né? Aquela coisa, questão procurando texto, questão procurando texto. É uma forma de estudo, tá? Isso chama-se estudo dirigido, é uma forma de vocês estudarem. Eu trago a pergunta e vocês têm que achar ela no texto ao ler, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Para vocês. Isso. O que eu falo sempre, sempre, sempre. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, tá? Mas era para ser simples essas questões, tá? Estudo dirigido, uma forma de ajudar vocês, é um jeito de estudar, tá? Então, obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima. Um beijinho.